Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso de português. Eu sou a professora Giane Kurtz e o intuito deste vídeo de hoje é mostrar para vocês como é a conjugação de um tempo verbal que se chama pretérito imperfeito, tá? Então, vamos lá. Nós vamos primeiro ver alguns exemplos e depois eu explico para vocês com mais detalhe como é a conjugação, quando que a gente usa, tá? Então, vamos ver essa oração aqui, ó. Antigamente, Maria morava com seus pais e trabalhava em um supermercado. Tá? Vejam que aqui eu tenho dois verbos que estão destacados, né? Morava e trabalhava, tá? Estes dois verbos, eles estão num tempo verbal que a gente chama de pretérito imperfeito, ou seja, passado imperfeito. Agora, vamos ver essa outra oração aqui, ó. Na festa de final de ano da empresa, Rebeca usava um lindo colar de ouro. Então, aqui eu também tenho um verbo que está em destaque, o verbo usar, né? Usava, tá? Aqui eu estou descrevendo, né, o que uma pessoa estava usando, tá certo? Então, vamos explicar um pouquinho, né, quando que a gente usa esse tempo verbal. Olha só, o pretérito perfeito, então, ele indica ações que aconteciam com frequência no passado, ou também que se iniciaram e não foram concluídas, tá? Nós também podemos utilizar para fazer descrições de alguma situação, tá? De alguma coisa, né? De pessoas, tá certo? E geralmente, né? Você pode encontrar certas palavras que marcam esse tempo verbal, tá? Antigamente, naquela época, quando eu era criança, tá? Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, né? Então, assim, essas palavras, elas são muito comuns, né? Nesse tempo verbal. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha como se conjugam, né, os verbos nesse tempo verbal, tá? Aqui nós temos as três conjugações, né, de verbos regulares, tá? Então vamos lá, vamos começar pela primeira conjugação aqui, o verbo estudar. Ó, eu estudava, você, ele, ela estudava, nós estudávamos, vocês, eles e elas estudavam. Olha aqui a segunda conjugação, verbo comer. Eu comia, você, ele e ela comia, nós comíamos, vocês, eles e elas comiam, tá? E a terceira conjugação, eu abria, você, ele e ela abria, nós abríamos, vocês, eles e elas abriam, tá certo? Algo bom nesse tempo verbal, né, é que nós só temos 4 verbos que são irregulares, né, que são esses 4 aqui, ó, o verbo pôr, né, que em espanhol é poner, verbo ser, o verbo ter, que em espanhol é o tener, e o verbo vir, que em espanhol é o venir, tá? Então eu vou ler para vocês aqui rapidinho, né, como que se pronuncia estes verbos, ó. Eu, você, ele, ela punha, nós punhamos, vocês, eles e elas punham, tá? O verbo ser, eu, você, ele, ela era, nós éramos, vocês, eles e elas eram.
o verbo ter. Eu, você, ele, ela tinha. Nós tínhamos. Vocês, eles e elas tinham. E o verbo vir? Eu, você, ele, ela vinha. Nós vínhamos. Vocês, eles e elas vinham. Tá certo? Então, somente esses 4 verbos aqui, né, são irregulares, ok? Os demais, né, são todos regulares. Então, vamos voltar aqui rapidinho, ó. Por exemplo, vamos pensar que ao invés de estudar, andar, né? Então, seria o quê? Eu andava, você, ele, ela andava, nós andávamos, vocês, eles e elas andavam, né? Digamos aqui que é o verbo, né, segunda conjugação, ao invés de comer, trazer, né? Trazer, ele é um verbo irregular em vários tempos verbais, né? Mas aqui não, olha só. Eu trazia, você, ele, ela trazia, nós trazíamos, vocês, eles e elas traziam, tá certo? E aqui, né, ao invés de abrir, vamos pensar no outro verbo com terminação IR, sair, tá? Ó, eu saía, você, ele, ela saía, nós saíamos, vocês, eles e elas saíam, né? Ou seja, qualquer outro verbo, né, que não seja por, ser, ter e vir, vai seguir essa estrutura aqui de conjugação, tá certo? Agora vamos ver o seguinte, eu vou dar um tempinho aí, né? Vocês podem pausar esse vídeo, tá? E, né, vocês vão tentar completar aqui essas orações com os verbos que estão entre parênteses, tá? Daí daqui a pouquinho eu vou mostrar a resposta para vocês. Então, pausa o vídeo aí e tenta completar. Muito bem, vamos conferir. Aqui estão as respostas. Olha só. Quando eu era criança, sempre ia ao parque com meus avós. Ou seja, isso daqui, gente, era uma ação, né? Que no caso eu fazia com frequência, tá? Onde você estudava quando era criança, né? Então aqui estou perguntando onde que a pessoa, né, estudou, tá? Também, né, vai designar o quê? Algo que ela fez com frequência na vida dela, né? Estudar. O que você comia quando ia passear na casa dos seus avós? Tá? Aqui eu posso também, né, comentar, descrever algo que eu comia com frequência, né? Sempre que eu ia na casa dos meus avós. Aqui a próxima. Quando éramos adolescentes, andávamos muito de bicicleta, tá? Então aqui também era uma ação que era feita com frequência, tá certo? Vamos ver aqui outros exercícios que eu vou pedir para vocês completarem. Então, mesma coisa, dá uma pausa aí no vídeo, tenta completar e daqui a pouquinho a gente vê as respostas, tá bom? Vamos lá então. Muito bem, vamos verificar aqui as respostas.
Espero que vocês aí tenham pausado o vídeo, né, para responder com calma aqui este exercício. Então, vamos lá. Número 1. Quais sonhos você tinha e realizou? Né? Número 2. Antigamente, nós punhamos uniforme para ir ao colégio. E você, o que punha? Tá? Então, aqui a gente tem o verbo pôr, que é poner. Agora, gente, aqui tem algo, né, que eu gostaria de falar para vocês. O verbo pôr, em português, ele, digamos assim, não é muito utilizado, né, nesse tempo verbal. Geralmente, nós utilizamos o verbo colocar, né? Então, o mais comum seria o quê? Antigamente, nós colocávamos, né, ou usávamos uniforme para ir ao colégio. E você o que colocava? E você o que usava, né? Então, assim, é o mais comum, tá? Por quê, né? Porque gera muita confusão, né? Até mesmo entre os brasileiros, assim, o verbo pôr, tá? Então, por isso que ele não é muito, assim, utilizado com frequência, né? O mais usual aí é a gente usar o verbo colocar no lugar do pôr, tá? Quando ele está em algum tempo verbal, alguma conjugação, né? É um hábito, tá, gente? Não tem nada demais, simplesmente é um costume, né? Então, no Brasil, geralmente a gente usa mais o verbo colocar ou usar, daí vai depender do contexto, tá? Número 3. Depois do trabalho, sempre vinha para casa caminhando. E vocês, como vinham? Tá? Lembrem que o vir em espanhol é venir, né? E número 4, nós tínhamos 4 maçãs, 2 bananas e 3 pêssegos. E vocês, quantas frutas tinham? Tá? Bom, gente, espero que vocês aí tenham entendido, gostado da aula, tá? Eu vou deixar como tarefa para que vocês respondam essas perguntinhas aqui. Ó, o que você gostava de fazer quando era criança? Quais eram seus jogos preferidos? Que desenhos e filmes você assistia na televisão? O que era moda nessa época? Tá? Se você gostou dessa aula, eu peço que você responda aqui nos comentários essas perguntinhas. Quero ver que, né, vocês aí entenderam, tá? Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu faço questão de responder, tá bom? E se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá? Para você continuar recebendo meus vídeos, tá certo? Então a gente se vê na próxima aula. Tchau!